Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Ariel Costa, professor de Geografia e também professor de Estudos Amazônicos. E hoje com as turmas aqui do 7º ano iremos trabalhar estudos amazônicos falando da nossa querida, riquíssima e muito cobiçada região amazônica. Então, para falar da região amazônica, nós temos que falar de um estado que foi fundamental para a formação desta região, onde tem histórias muito importantes e interessantes que nós devemos falar, que é o nosso querido, lindo, maravilhoso, grande, robusto e salve, salve estado do Pará. Isso, exatamente, tá? Mas hoje nós iremos falar de uma data muito interessante que a maioria dos paraenses ou até dos brasileiros também não sabem por que no dia 15 de agosto é feriado no estado do Pará, é um feriado estadual. Aí muita gente fala, é feriado de quê, menino? Ah, é adesão do Pará. Por que a adesão do Pará? Então isso que nós vamos entender por que o dia 15 de agosto é o feriado da adesão do estado do Pará a independência do Brasil, que aconteceu no ano de 1823, tá? Então veja bem, no dia 15 de agosto é um importante feriado histórico no estado do Pará, porque foi nesse dia, no ano de 1823, um ano depois que o país já havia se tornado independente de Portugal, tá? Veja bem, quando Dom Pedro puxou a espada às margens plácidas do rio Ipiranga e gritou independência ou morte. Tá? Então, um ano depois que ele fez isso, foi que o estado do Pará aderiu à independência do Brasil. Sério, professor? Os caras passaram um ano para aceitar, foi um ano para aceitar a independência do Brasil. Agora, o fato é que o estado, por ter demorado a aderir à independência do Brasil, tá? Dos colonizadores, pode ser explicada pela estreita relação que eles tinham com os portugueses. Tá? O estado do Pará tinha uma amizade muito boa com os portugueses. Tá? Então isso explica por que ele demorou. Ele não queria, não queria trair os portugueses, mas não queria aderir à independência, porque se ele aderisse, talvez estaria traindo os portugueses. Mais ou menos isso. Tá? Então a adesão do Pará ela é muito importante historicamente para o país, que finalmente passou a estar livre do domínio dos portugueses, e também para os paraenses que começaram a estabelecer a criação de uma identidade do povo, a identidade própria do estado do Pará, que sempre esteve muito isolado do restante do Brasil. Tá? A região norte, principalmente o estado do Pará, sempre esteve isolado do Brasil. Nesse período, a pobreza tomava conta dos paraenses aqui, era uma calamidade muito grande. Então, quando resolveu aderir à independência do país, o estado do Pará passou a ter um sentimento mais forte de pertencimento à sua terra. Agora nós já que aderimos, né? Então a terra é nossa, nós somos brasileiros, começou a vestir a camisa do Brasil. Com isso, o Estado deu o primeiro passo para a formação de uma identidade mais forte de pátria. Tá? Então vamos ver um pouquinho do Brasil até o ano de 1822. O Brasil, até nesse ano, ele esteve dividido em duas províncias. Duas províncias, professor? Sim, filho. É a província do Grão-Pará e Maranhão, e a do Brasil. Ficou dividida em duas partes. Tá? Não havia muito contato entre ambas. Nem com o Grão-Pará e Maranhão, nem com o Brasil. Os caras não se comunicavam muito. Até porque as trocas comerciais e culturais eram feitas diretamente com Portugal. O Pará só queria negociar diretamente com os portugueses. Não queria atravessador, não. Então, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1815, se não me foge a memória, as províncias que antes eram separadas tinham sido agrupadas no chamado Reino Unido. Entretanto, quando Dom João VI retornou para Portugal no ano de 1820, foi necessário decidir se era melhor se juntar ao Brasil ou permanecer ao lado da colonizadora que era Portugal. Tá? Os caras ficaram nesse impasse aí. Então o estado do Pará
foi o primeiro a aderir à causa revolucionária portuguesa, tá? Houve uma revolução que ficou conhecida como a causa revolucionária portuguesa, e o estado do Pará, como era amiguinho dos portugueses, resolveu ficar do lado de quem, menino? Do lado dos portugueses, tá? Aderiu à adesão. Engraçado, né? Que eles passaram um ano para aderir à independência do seu país, mas foi o primeiro a aderir à causa revolucionária portuguesa, onde tinha um encrenque, ele queria estar no meio, queria estar no meio da fofoca, tá? Então isso porque ele acreditava que assim teria mais liberdade econômica e política. Se ele ficasse do lado dos portugueses, tá, ele teria mais liberdade econômica, as suas transações, seus negócios, suas exportações e também política. Porém, depois da declaração da independência às cortes de Lisboa, eles passaram a ouvir menos os deputados que estavam fora de Portugal. Quando o Brasil se declarou independente, a corte portuguesa deixou de ficar ouvindo os caras que não estavam em Lisboa. Os deputados que estavam aqui no Brasil, aqui no Pará, por exemplo, os caras não iam deixar de ouvir os deputados políticos de lá para ouvir os caras que estavam aqui na colônia de Portugal, né, que era o Pará. Tá? Eles não iam deixar de fazer isso. Então, veja bem, existiam algumas ligações entre as elites, os caras ricos de Belém, e a corte portuguesa. Tá? Os ricão sempre batiam um papo lá com os caras da corte portuguesa. Além da relação comercial, havia ainda a presença de militares lusitanos que se mantinham fiéis ao antigo rei. Tá? Então, veja bem, pessoal. E com isso, o Pará não aderindo à independência do Brasil, todos os seus negócios, qualquer decisões políticas e financeiras que tinham que fazer, eles tinham que ligar para a corte portuguesa. Era Portugal que tomava as decisões pela província aqui do Grão-Pará e Maranhão. Tá? Não era, no caso, o rei aqui do Brasil que decidia, os caras pediam para o rei de Portugal. Aí o que o rei brasileiro falou? Não tá certo não esse negócio. Vamos consertar essa história aí, porque tem alguma coisa errada. Como que os caras dentro do próprio país é comandado por outro país, já que nós somos independentes? Aí o que ele fez? Ele deu uma ordem para os soldados, tá, irem até a Bahia. Só que os militares não foram até a Bahia. Eles resolveram chegar até o extremo norte do estado do Pará. E quando chegaram, ficou famoso como o blefe, tá? Eles blefaram. Como, professor? Blefaram? Sim, blefaram, filho. Veja bem, os caras chegaram aqui no Pará e falaram, olha, é o seguinte, nós viemos aqui a mando do rei e nós viemos aqui com alguns navios, mas está vindo uma tropa de navios cheio de soldados, armado até os dentes, tá? Se vocês não aderirem à independência do Brasil, esses navios que estão vindo vão acabar com Belém, vão tacar fogo, matar todo mundo aqui. Os paraenses ficaram com medo, tá? Ficaram com medo de realmente vir essa frota lotada de soldados armados até os dentes e acabar com eles. O que eles fizeram? Rapidinho pegaram um papel, se tremendo todinho, assinaram a independência, aderindo à independência do Brasil. Os caras pegaram o papelzinho assinado e vazaram, tá? Então, com essa pressão, ele acabou aderindo, na pressão, mas aderiu. Quando os paraenses perceberam que aquilo era um golpe dos militares, que não tinha tropa de navio nenhum, era só aquele soldado que estava ali mesmo, aí eles ficaram zangados, ficaram valentes, tá? Porque quando houve essa decisão, não foi a maioria do povo. Foi apenas quem? Os ricãos, os comerciantes, os grandes empresários que mantinham o poder na época, eles fizeram um acordo às escondidas da maioria do povo. Falar assim, olha, vocês vão continuar mantendo a maior parte das posses de terra, vocês vão continuar comandando a política aqui, é só assinar. Então, eles assinaram, eles deram tipo um golpe no povo, tá? Então o povo se zangaram. Então veja bem, a partir daí começou uma confusão, cerca de 3 meses depois começou uma briga generalizada, tá? Então um dos pontos dessa adesão, que mais tarde revoltaram os paraenses, foi o fato que bastava para a elite assinar um documento
e jurar fidelidade ao novo monarca, que era Dom Pedro I, para manter os seus títulos e propriedades. Então, apenas 3 meses depois, quando eles assinaram, que começou essa revolução, a revolta das tropas paraenses, que acabou sendo duramente reprimidas. Tá? Os caras, quando se revoltaram, ficaram valentes, começaram a brigar, foram reprimidas pelos militares. Então, o que aconteceu? Ao todo, 256 paraenses que lutavam para ter direito de cidadanias iguais aos portugueses que aqui viviam, fizeram o que com eles, filho? Foram presos no porão de um navio chamado São José Diligente. Prenderam os caras lá dentro do navio, 256 paraenses que estavam valentes. E o que aconteceu? Eles acabaram morrendo por asfixia, tá? Tudo trancado ali dentro do porão do navio. O Pará não é nem quente, né? Quem mora aqui conhece a quintura. Agora imagina no porão do navio a quintura que é. Morreram tudinho, tá? Por sufocamento. E aqueles que resistiram, que continuaram resistindo, não vamos continuar lutando, não aceitamos a adesão, foram fuzilados, tá? Foi um episódio marcante na história política e de identidade local. Foi muito triste esse massacre. Então, com essa tragédia, começou a surgir um forte sentimento de identidade no estado do Pará, que mais tarde voltaria a eclodir em outras revoltas, tá? Com aquela mais sangrenta que já houve na história do estado do Pará, que foi a cabanagem no ano de 1835, tá? Só que a cabanagem é uma aula para uma próxima aula, tá? Hoje apenas falamos sobre a adesão do Pará, por que existe esse feriado no dia 15 de agosto, tá? E vocês acabaram de entender que foi a adesão do Pará porque ele foi o último estado brasileiro a aderir à independência do Brasil no ano de 1823. Beleza, galera? Então a nossa aula de hoje era essa. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.